Estamos aqui com o Dr. Alencar, neurocirurgião, do programa de Médico para Médico, que vai contar uma história que vocês vão ficar realmente impressionados. Tá? Já vou dizendo que eu vou falar muito pouco, porque para dar tempo ele contar a história, que é uma história muito longa, muito bonita, que realmente vai inspirar todos vocês. Dr. Alencar, quando é que começou essa história que nós vamos contar aqui? Primeiro, muito obrigado, Dr. Evaldo. É uma história transformadora. De fato, transforma quem se beneficia e transforma quem realmente vai construindo cada opção terapêutica, cada cuidado. De fato, essa história se trata de como cuidar da pessoa com paralisia cerebral, que às vezes a gente fala na criança com paralisia cerebral. Sempre eu coloco que uma criança com paralisia cerebral possivelmente será um adulto com paralisia cerebral. Qual é a obrigação de quem cuida? Entender que esse adulto ele poderá ser muito melhor se você oportunizar meios terapêuticos de cuidados ao longo da história dessa criança antes de ser adulto. Então isso é uma obrigação de quem cuida. Então a paralisia cerebral é uma condição crônica e que, se você não cuidar bem, de maneira correta, no tempo certo, esse paciente ele poderá ser muito sequelado. E aí você foi se preparar para poder mudar esse contexto dessas crianças com paralisia cerebral. Como é que foi essa sua preparação? O ponto de partida realmente é ter sensibilidade. Então, porque somos médicos, então, com formação longas, então às vezes a gente chega, vai trabalhar e o dia a dia nos consome. Então a preparação eu sou sensível, existe uma demanda, existem pessoas que eu posso mudar o ritmo da história dessa pessoa, dessa família inclusive. E foi entender o que é realmente paralisia cerebral. Primeiro, o que é paralisia cerebral? Quando a gente começa a entender, a gente começa a ver que é muito relevante o número. De certa forma bem simples, paralisia cerebral é uma alteração motora presente numa pessoa, provavelmente uma criança, que decorrente de alguma alteração no cérebro que ocorre a partir da fecundação até 2 anos de idade. De forma prática, o que é isso? Durante a gravidez, uma ameaça de aborto, uma infecção congênita, por exemplo, um Zika vírus que veio e mostrou muitas sequelas nessas crianças, ou um parto prematuro, a prematuridade é um fator importante, ou a questão do próprio parto em si, ou uma infecção como a meningite em até 2 anos de idade, isso vai levar a uma alteração motora, principalmente, mas não só motora, às vezes intelectual, às vezes doenças que vêm juntos, como a epilepsia. O paciente com isso, ele tem realmente o diagnóstico de paralisia cerebral. De fato, o diagnóstico é só o começo de uma longa jornada que vem desde o nascimento, muitas vezes com aquele parto prematuro, a criança que precisa de UTI neonatal, dentre outras necessidades, ao atraso motor. E esse atraso motor, ele não necessariamente é percebido no primeiro momento. Muitas vezes é dito que a criança nasce roxinha. Para muitas famílias essa expressão é muito vaga. Mas o que vai aparecendo com o tempo fica muito evidente. Uma criança que com 6 meses se espera que se sente, aí já não senta. Então começa a perceber que tem um atraso. E esse atraso ele vai ficando mais nítido, que muitas vezes as crianças aparecem uma rigidez muscular. Essa rigidez ela é progressiva e aparece em 80% das crianças com paralisia cerebral. A nível de estatística, o que representa 80% de paralisia cerebral? Em cada 3 a 7 mil crianças nascidas vivas, eles vão ter paralisia cerebral. Quando você pega de maneira geral, quando você pega uma criança prematura, em cada 1.140 desenvolvem paralisia cerebral. Opa, se a gente multiplicar a quantidade de nascidos vivos, fizemos um exercício nisso a nível de Brasil em 10 anos, se nós pegarmos 3 em cada 1.000, chega a 87 mil crianças com paralisia cerebral em 10 anos. Mas se nós pegarmos 7, que esse número a gente não tem uma certeza, chega a 204 mil
crianças com paralisia cerebral. Então, se a gente se prende já aos números, já é relevante. E aí vem a obrigação de estudarmos e entendermos o que vai acontecer com a criança que recebeu o diagnóstico de paralisia cerebral. Bom, 80% delas vão desenvolvendo uma rigidez muscular. Primeiro momento, às vezes parece que para a família está ganhando força. De fato, esse é o grande fator que vai limitar o desenvolvimento dessa criança. Essa rigidez é progressiva, vai endurecendo a musculatura e aí você vai vendo que a criança vai ficando cada vez mais rígida. E vai fazendo o quê? Vai levando a compensações. Primeiro, os pés vão ficar em pontas, porque as panturrilhas, as batatas das pernas estão duras, estão rígidas. Se não conduzida adequadamente, começa a cruzar as perninhas, que a gente chama de andar pernas em tesouras. E também, às vezes, os braços. Então, essas crianças podem ter um comprometimento motor numa parte do corpo, parte para baixo, as pernas ou em todos os membros. A gente chama de tetraparético ou tetraplégico. Então, a gente precisa primeiro entender isto. E agora o que nós devemos fazer? E aí, as opções terapêuticas, elas passam por um plano singular de reabilitação. Bom, então, para aí, não dá para fazer só. Então, você precisa ter uma equipe que entenda as demandas dessa criança e que saiba colocar um planejamento terapêutico, que entra toda a equipe de reabilitação, fisioterapia, terapia ocupacional, hidroterapia, uso de órtese também, e algumas intervenções neurológicas para você produzir um relaxamento da musculatura. E quando você chegou aqui, só 20 anos atrás, já existia alguma coisa, alguma equipe que você podia contar? O que você começou a fazer para poder mudar toda essa história dessas crianças? Me deparando há 20 anos, no Hospital Infantil Lucídio Portela, com a realidade bem diferente, felizmente hoje está favorável. Primeiro, não se falava em reabilitação, se falava em caminhar para fisioterapia. Por aí você vê, já reduz bastante o potencial terapêutico. Reabilitação é muito amplo. Então, a realidade, na época, a gente não tinha nenhum centro de reabilitação com uma complexidade maior. A gente contava muito com algumas clínicas credenciadas pelo Sistema de Saúde, ou então entidades filantrópicas, como as APAES, por exemplo, relevantes, mas ao mesmo tempo insuficiente em equipe e realmente em capacidade de resolver. Daí que eu comecei a me envolver em criar meios para a gente transformar a realidade nossa. Então, criamos inicialmente uma instituição chamada MH para as crianças com alterações de mielomeningocele e hidrocefalia, que são outras doenças, mas também tem paralisia cerebral, com o intuito de, através de uma instituição, que a gente pudesse trazer um centro de reabilitação para cá. Nosso pensamento na época era a CD. A CD é um centro, é uma rede de reabilitação, uma referência no Brasil, que a gente pensava em trazer a CD. E usando qual meio? Usarmos uma instituição de pessoas com deficiência. Alencar, mas você lembra mais ou menos em que tempo começou isso aí? De fato, em torno de 2003, teve uma mudança política no Estado e nós fomos convidados a participar da criação e implementação da política estadual da pessoa de deficiência. A pessoa com deficiência, no tempo, era chamada de pessoa portadora de deficiência. Então, até nesse processo de nomenclatura, nós participamos. Isso através de uma secretaria chamada Coordenadoria do Estado, chamada CEID, Coordenadoria Estadual da Pessoa com Deficiência, na época. Que depois teve um grande sucesso e virou até uma Secretaria de Estado que existe. Então, na época, nós primeiro fomos definir qual é o percentual de pessoas com deficiência no Estado e onde estão essas pessoas e que deficiências. E fizemos um censo estadual da pessoa com deficiência. Isso nós estávamos mapeando, diagnosticando e vendo as necessidades. Isso tudo gerou-se várias políticas públicas. Uma delas foi da reabilitação. Isso, inclusive, com aquele intuito lá da origem da ideia mesmo de trazer ou construir ou termos um centro de reabilitação de alta complexidade. Inicialmente pensamos na CD. A gente tentou a CD, não foi possível. O Estado
juntamente com o governo federal e a ACD, fizeram acontecer. Então a ACD entrou como? Não, nós não vamos construir um centro de reabilitação em Teresina, mas a gente pode ajudar, apoio técnico-científico. Aceitamos. O governo federal, levamos o projeto, defendemos, aceitou, passou verba e o governo estadual executou. De fato, isso tudo criou no estado a oportunidade de termos um centro de reabilitação de alta complexidade. E aí foi uma grande virada no estado com relação à atenção às pessoas com deficiência e principalmente as crianças com paralisia cerebral, ou melhor, as pessoas com paralisia cerebral. No centro de reabilitação, no CI, tem uma clínica específica de crianças com paralisia cerebral. Ao mesmo tempo, a gente levou um projeto que já existia no Hospital Infantil Cid Portela, que era um ambulatório de discapacidade para o próprio CI. Então, o CI tem pouco mais de 13 anos de funcionamento e foi inaugurado em 2008. E desde então, existe o ambulatório de discapacidade, onde a gente avalia essas crianças com equipe multiprofissional e interdisciplinar. A gente avalia as crianças e orienta e define qual é o plano terapêutico para cada uma, porque o plano é singular, cada paciente com o seu plano. Então, o paciente que precisa tratar a espasticidade, essa rigidez, com toxina botulínica, a gente faz lá toxina botulínica. Ou uma criança mais agitada, te leva para o hospital. Essa é a conexão do centro de reabilitação com o hospital, principalmente o hospital infantil. E aí você, não contente só com isso, você partiu para uma coisa bem melhor, que foi o tratamento cirúrgico. Exatamente. O que fazer? Aí é estudo. Então, o que existia? Existia em alguns lugares, principalmente nos Estados Unidos, centros onde fazia risotomia dorsal seletiva. O que é isso? Risotomia, riso é uma raiz nervosa, tomia é um ato cirúrgico de cortar, né? Seletivo é o processo de fazer, porque a gente tinha que pegar o nervinho lá e cortar de forma planejada, que uma vez cortou, então não pode errar, nem na quantidade de forma alguma. Então, passei a estudar isso e comecei a fazer há 11 anos, de forma bem realmente dentro do que era possível, ainda sem ter uma equipe. Fomos construindo uma equipe onde, na época, há mais de 200 cirurgias atrás, eu precisava fazer uma abertura completa da coluna lombar, primeira vértebra lombar até a primeira vértebra sacral, e depois a gente viu que era possível sim trabalhar no espaço menor, minimamente invasivo, uma vez a gente tendo uma equipe treinada, aparelhada, qualificada. Buscamos isso, não demorou muito. A partir do 10º ou 12º paciente, nós já começamos a fazer. Isso foi um desafio, assim, onde foi que a gente aprendeu? Estudando e discutindo arduamente cada paciente em detalhe cirúrgico. Primeira cirurgia, acho que eu passei, acredito que 7 horas, 8 horas. Depois foi mudando. Hoje, às vezes, faz a cirurgia em 3 horas. Não é o relevante o tempo, é um resultado. Esse é resultado de treinamento também. Então, hoje, a gente já passou de 200 cirurgias e fomos, inclusive, modificando técnica de forma assim, muito relevante para a ciência de maneira geral. Então, nós vimos que a cirurgia na região lombar, ela tratava muito bem aquele endurecimento dos membros inferiores das pernas. Mas assim, os membros superiores, de certa forma, eles eram meio negligenciados. Então a criança sentava direitinho ou melhorava a marcha, mas os bracinhos endurecidos. Nós passamos a estudar, vamos levar essa mesma ideia, essa mesma técnica para a região cervical e promover melhora dos membros superiores. E assim fizemos, começamos a estudar. Começamos a fazer uma cirurgia, outra cirurgia. Eu vi que precisava estudar mais e fortalecer essa ideia que a risotomia cervical seria eficaz, seguro e um método para ser realmente instituído, inclusive no serviço público. Mas para validar isso, além de ter o resultado do paciente, eu resolvi fazer mestrado em risotomia cervical. Mas isso já é comum no mundo todo ou é uma coisa específica daqui?
não é comum. De fato, a risotomia dorsal seletiva lombar, ela tem uma abrangência maior mundialmente, mas ainda muito em alguns lugares, não é um procedimento disponível abertamente. No próprio Brasil, poucos lugares fazem essa cirurgia. Existem 3 lugares no Brasil que tem maior número de risotomia. Um desses lugares é o Piauí, nosso serviço. E a risotomia cervical, sem dúvida nenhuma, nós somos a maior experiência do Brasil. Eu não vou dizer que somos a maior do mundo, porque é muito difícil a gente ficar medindo o mundo na sua dimensão. Mas com certeza nós temos a maior quantidade de pacientes beneficiados do mundo, uma das maiores do mundo. Então é uma transformação realmente dessa curva de oportunidades terapêuticas para os pacientes com paralisia cerebral. E essa transformação, você me falou que teve um evento marcante, que quando vocês fizeram um evento para aqueles 50 primeiros pacientes que vocês operaram, eles se conhecerem pessoalmente. Foi mais ou menos isso? Essa colocação para nós ela é assim, emocionante, porque começamos a operar as crianças. Imagine, há anos atrás, a dificuldade de entender, até da gente convencer os próprios colegas terapêuticos. Os terapeutas que estavam ali não tinham assim, uma confiança no método, realmente por não ter tido uma oportunidade, uma experiência. Então era muito difícil convencer, por exemplo, um fisioterapeuta que não conhecia o método de cirurgia, como é que ele ia defender? Então o que a gente fazia? Nós, na oportunidade, criamos um grupo de WhatsApp começando ainda. Um grupo de WhatsApp em 2016, 2015, 2016, para as famílias e os terapeutas e a equipe. Então, todo paciente que era operado era inserido nesse grupo, para eles se conhecerem. Nós vimos que esse grupo ele era tinha um potencial muito além disto, que antes de um paciente operar, quando a gente definia que tinha indicação, explicava para a família, e a família concordava com a cirurgia e disse, não está pronto, nós vamos agora lhe inserir nesse grupo, vocês vão conversar com as outras famílias que já têm essa experiência, se você se convencer, nos diga se quer ou não manter a indicação da cirurgia. Nenhum paciente disse não, todos vieram e disseram, doutor, vamos operar. Só que esse grupo cresceu e chegando na cirurgia de número 50, resolvemos transformar essa experiência que era virtual uma experiência realmente real, uma interação entre as famílias, que elas se conheciam de maneira virtual. Resolvemos criar um momento, eu não sabia nem o nome. O que nós vamos dar? Vai ser um encontro. Mas tiveram vários parceiros, vamos fazer um encontro. Não era um jantar, era um encontro. E resolvemos fazer num local de eventos, interessantes, uma coisa bonita, bem feita, onde nós pegamos nossos terapeutas, convidamos para preparar o ambiente para as crianças, para as famílias, de forma acessível. Então, como é que nós vamos botar no convite, que nome? Eu disse, eu quero uma coisa, assim, foi uma ideia. Como nós vamos construir o nome? Eu quero uma coisa que represente um movimento, não só o caminhar, o ato de caminhar, mas um movimento, uma revolução da discussão e realmente do aprendizado e de oportunidades terapêuticas para as crianças com paralisia cerebral. Então, vai ser movimento, mas eu acredito que esse movimento ele vai além do Brasil. Vamos botar eu quero a palavra em inglês, que é muito além do Brasil. Então, vamos botar movement, que seria mais ou menos um movimento. Mas vai relacionado a quê? Relacionado à cirurgia, que é o momento está sendo uma comemoração das 50 risotomias. Então, vamos botar riso movement. E com isso vocês conseguiram levar esse movimento para o Brasil inteiro e as pessoas começaram a vir para Teresina porque vocês se tornaram uma referência nesse tratamento específico de risotomia. E já veio gente de outros estados operar aqui com vocês? Efetivamente esse movimento ele está cada vez mais se consolidando. Então hoje a maioria dos pacientes que a gente opera é de outro estado. Então aquela ideia nossa que era um movimento que a gente poderia sim trabalhar integrando, levando a informação, que falta muita informação, e ao mesmo tempo oportunizando e ofertando serviço de qualidade e de acolhimento, com acolhimento, que não basta só a questão técnica, você tem que acolher as famílias, acolher os pacientes,
tratar a família como deve ser tratado. Então, essa forma de trabalhar, isso juntando com a questão técnica, juntando com a questão da gente ir até as pessoas, hoje nós operamos mais pessoas de outros estados do que do próprio Piauí. E já tem pessoas também do exterior? A gente acompanha paciente de fora. Hoje, com a permissão da telemedicina, eu tenho paciente que acompanha o paciente da Índia. Então, de fato, não fiz a cirurgia, mas a gente acompanha com teleatendimento. No Brasil todo, teleatendimento. Não fizemos cirurgia de nenhum paciente de fora, mas acompanhamento sim. Então, até agora não. Até agora não. Mas é porque o Brasil a dimensão é muito grande do Brasil. De fato, para atender essa situação... No Brasil ainda tem muito paciente para se operar. Tem muito paciente, a gente opera final de semana, mas a gente tem sempre o olhar no paciente que não tem condição de pagar. Então, junto com o Hospital Infantil, criamos um projeto Risotomia do Hospital Infantil Lucídio Portela, baseado num projeto da Inglaterra. Em 2018, a Inglaterra instituiu o tratamento com a risotomia dorsal seletiva como tratamento de crianças com espasticidade que caminham. Isso passou a fazer parte do serviço público de saúde de lá. Baseado nessa experiência, nós fizemos um projeto semelhante, mas eu acredito que melhor, porque lá são as crianças que caminham. Nós aqui, a gente não segrega. Então, se a criança tem indicação, se ela caminha, a indicação é melhorar a marcha. Mas se ela não caminha, é melhorar a qualidade de vida, é sentar melhor, é tirar a dor crônica, é tudo, é evitar, é melhorar o sono, é melhorar a alimentação se a criança senta, não tem aqueles espasmos. Então, o projeto Risotomia do Estado do Piauí, que é executado diretamente no Hospital Infantil Lucídio Portela, recepciona as crianças em todos os seus níveis de gravidade. E esse projeto, como é que dá prática? Nós fazemos 4 risotomias por mês no Hospital Infantil, isso aos domingos. Aos domingos porque, primeiro que a demanda do Hospital Infantil, a questão neurológica é muito grande. Considerando que a espasticidade é uma condição crônica, na hora que a gente programava uma cirurgia, chegava um paciente com um tumor. Quem que tem que entrar primeiro? Sendo o tumor. Então, esses pacientes, eles ficam sempre no final da fila. Então, a gente viu que não dava para concorrer quando se compara a gravidade dos pacientes. Então, resolvemos, esse era um primeiro ponto. Outro ponto a gente precisa de uma equipe. É um procedimento de alta complexidade que exige treinamento e equipe qualificada para isso. E é um procedimento demorado. Então, como botar uma equipe dentro do Hospital Infantil numa quinta-feira de manhã, onde a gente não conseguia ter esses profissionais disponíveis? Além da concorrência cirúrgica, tinha essa questão de equipe, de oportunizar. A proposta foi, vamos fazer os domingos. Isso não é sacrifício, isso é uma oportunidade de transformação dessas pessoas. E nossa, então a equipe entendeu, o hospital entendeu e construímos isso ao longo do tempo. Inicialmente era fazer 44 risotomias, já fizemos. Só que agora pode dobrar, efetivamente. Como vocês viram, foi uma entrevista maravilhosa, como eu falei, é um trabalho pioneiro, onde nós temos referência nesse tipo de tratamento cirúrgico, que só vai melhorar cada vez mais as crianças que têm paralisia cerebral. Doutor Alencar, muito obrigado por tudo que você vem fazendo por essas crianças do nosso Brasil. Obrigado. Isso tudo gerou hoje um instituto, o Riso Movement, hoje é uma instituição chamada Instituto Riso Movement, que realmente vem para amparar todas essas crianças e hoje já tem uma sua sede própria e várias ideias e várias oportunidades que a gente conta realmente com toda a sociedade participando dessa empreitada, juntos. Vocês assistiram De Médico para Médico.